Pô, no vídeo passado eu falei tanto de banda de rock, né, do Ozzy, a voz que no começo me desagradou. É tipo assim, você comeu caqui, você é criancinha, você comeu caqui. Aí você vai na geladeira e vê uma fruta vermelha, e você vai lá dar uma mordida esperando ser caqui, aí era tomate. Tinha essas coisas na minha infância, né, cara? Eu me lembro uma vez que minha mãe me deu, pô, olha só, isso é muito do fundo do poço. Do fundo do poço não, Deus me livre, do fundo do baú, né? Baú do Raul. Túnel do Tempo, como tinha na Globo, lembra? Tinha um programa na Globo que era Túnel do Tempo. E aí, relembrando essas bandas de rock que eu tava falando, né? Do meu Túnel do Tempo, do Baú do Raul. Não, ele fala Baú do Raul, já reporta o Raul Seixas, né? Mas vamos lá, Túnel do Tempo, né? Lá no Túnel do Tempo, lá atrás, né? Relembrando todas as bandas de rock, eram várias. Tinha Uriah Heep, Jethro Tull, tinha uma música também, estilo rock também, mesclado com country, mais country, né, que era Bob Dylan, os reggae do Bob Marley, Gene Cliff, Peter Tosh, muitas coisas boas, né, muitas coisas boas. A fase também do Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, RPM, o Traje a Rigor, Celso Blues Boy, pô, tinha muita coisa boa. Eu adorava também ouvir João Gilberto, as músicas do Vinícius de Moraes, aquele Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, o Tom Jobim, adorava também Rita Lee, pô, adorava, assim, musicalidade, mesclado de pop brasileiro, pop estrangeiro, que era quase perto do rock, né? Rod Stewart, tinha também All Stewart, pô, tinha muita coisa boa naquela época. Meu primeiro show de rock, se não me falha a memória, eu tinha 17 anos, foi em 1982, eu estava com 17 anos. Aí fui no Maracanãzinho ver o show do Peter Frampton, né? Em 83, no ano seguinte, pô, parecia que tinha passado vários anos. No ano seguinte fui assistir o Kiss. E 2 anos depois eu estava até trabalhando no banco. Comecei a trabalhar no banco em 1984. E em janeiro de 1985 eu fui nos 2 dias, né? Teve Kid de Abelha, Blitz, Paralamas do Sucesso, e aí os pops com Rod Stewart, vários outros pops, né? E depois o dia do Heavy Metal. Muito bom, boas épocas. Pô, tem umas coisas assim que também me machucam um pouco. Eu me lembro que em 87, de 83 a 87, eu queria fazer algumas coisas assim. Eu era um sonho de um colega no colégio que eu estudei em 83, chamado Assunção, um cara moreninho, amigo meu, chamado Mosca. Era apelido, mas era Flávio. Flávio chamava Mosca, era apelido. Não sei porque ele tinha esse apelido. O cara, apesar de ser escurinho, com aspecto nobre, super culto, muito amigo meu, né? E a gente foi tentar fazer alguns testes assim, para tentar fazer novela na Globo, né? Mas por muitas besteiras minhas, medismos, coisas que botam na cabeça, eu não usei, me arrependo amargamente, já estou com 60 anos, eu deveria ter feito. Aí me lembro que um tempo depois, minha mãe tinha feito teatro, curso de teatro Calouste, terminou, chegou a fazer o filme Leila Diniz, e ela trabalhou, né, chegou a fazer o filme, né, Leila Diniz, mas ela ficou assim mais com uma participação pequenininha, praticamente figurante, né? Mas teve participação, teve fala. A maior parte dos figurantes são figurantes que falam porra nenhuma, né? E aí, desses colegas da minha mãe, eu estava recém-separado de uma pessoa que eu me relacionei, foi tipo um casamento, né? Eu estava muito deprê, eu estava muito para baixo, né? E essas amiguinhas da minha mãe, que eram amigas das minhas irmãs também, uma faixa etária entre eu e as minhas irmãs, disse que, pô, tava tendo um teste na Globotech, lá no Jardim Botânico, né? Ali quase em frente ao estúdio da Globo, ali do Jardim Botânico. E mandou, você quer se inscrever? Aí eu tentei falar, quer dizer, 3 anos depois, em 86 para 87, eu tentei falar que eu já não tinha mais o contato do Flávio Mosca, né?
E, pô, a gente quase que se tornou comissário de bordo. O cara tinha muitas ideias legais, cara. E aí, poxa, não tive contato. Aí, pô, fui me inscrever e mandaram um texto para mim, 3 textos. Você escolhe um texto, aí é para propaganda. A Globotech é a parte só de propaganda, é o marketing da Rede Globo, são anúncios. Haviam várias agências de publicidade também, não era só a Globotech. Né? Aí queriam me chamar. E eu naquele sonho, pô, vou fazer novela e tal, vou fazer... Não para querer aparecer, mas para querer contribuir de alguma forma, né? Querer ser útil de alguma forma. Eu gostava muito de representar, desde criança, desde criança. Eu me amargo profundamente de eu não ter usado, de eu não ter enfiado a cara, e fiquei atendendo muita coisa de familiares, coisas que... Várias dessas personalidades ilustríssimas, essas pessoas maravilhosas que fizeram teatro, cinema, novela, seja na Globo, seja na Record, seja onde for. Eu estava falando tudo no tempo, já mudei de assunto, né? E era curioso. Aí, nessa época, em 87, eu estava ainda trabalhando no banco, né? Eu tinha me acidentado com um carro, me arrebentei, levei 43 pontos pela cabeça, a mão abriu um rombo desse tamanho, perna, isso aqui, dá pra ver. Ia ter que fazer enxerto aqui, ia ter que fazer enxerto aqui, ponto na nuca. Aí o resto dos pontos eles fizeram com o cabelo, atrás rasparam. E aí me ligaram da Globotech, né? Aliás, antes de eu falar que ligaram para a Globotech, eu recebi 3 textos, tinha que escolher um, tinha que ir lá. E eu tinha uma semana ou menos de uma semana, para escolher um dos 3 textos, ler, decorar. Fiquei esses dias decorando, dias eu ficava calmo, dias eu ficava ansioso, porque eu fazia o nível médio, né, antes do vestibular, né, que era o 2º grau, né, e eu fiquei um pouco tenso, né, ficava lendo aquilo ali. A sorte que eu estava de férias no banco. Eu estava de férias no banco, e aí eu não lembro se era segunda ou terça-feira, eu tinha que ir lá no Jardim Botânico. E aí eles marcaram comigo, ó, você escolheu vai ter que escolher um texto, e dia tal, hora tal, tem que estar lá no Jardim Botânico. Beleza, fui, fiz, estava super animado, e tentando, né, você para ser ator, você tem que também agir com naturalidade, não com as expressões de forçação de barra. Eu cheguei a fazer teatro, mas foi em Curitiba, fiz uma peça em Curitiba, depois uma outra peça, mas era peça de colégio, né? Eu representei Santos Dumont. Eu queria ser o Elvis Presley, que no colégio foi lá em Curitiba. Quem vai fazer o papel do Elvis Presley? Quem é que vai fazer o papel do fulano? Eu não estou lembrando todos os personagens, eu só estou lembrando desses 2. E eu queria muito, foi 78 para 79. Não, 78, foi 78 ou 77, também não lembro com precisão. E a gente foi da sala de aula, então cada colega foi interpretar um personagem. Um interpretou Dom Pedro I, Martin Luther King, outro representou Rui Barbosa, várias personalidades brasileiras e estrangeiras. Eu queria fazer o Elvis Presley, fiquei meio puto, você vai fazer Santos Dumont? Eu falei, Santos Dumont? Aí, pô, que negócio, né? Tinha que pintar um bigode, um chapeuzinho, também fiz o texto, foi legal, a apresentação para os pais, né, do colégio, foi sensacional. E depois no outro colégio uma outra peça que também foi interessante, também não estou me recordando muito. Essa foi mais marcante, por isso que eu estou dizendo agora, da qual me recordo. E voltando a falar, foram essas experiências que eu tive. Então, quer dizer, eu fazendo caras e bocas e tal, procurando relaxar. Tive momentos assim, relaxado, e tive momentos de ansiedade. Aí tá, fui lá pra Globo e fui de ônibus, né? Saí lá de Niterói, peguei lá o ônibus que vai direto lá pro Jardim Botânico, que anda pra caralho, quase 2, 3 horas de ônibus. Isso em 87. Fui lá, fiz o teste. Não lembro se foi exatamente... O acidente do carro foi em 87. Eu não lembro se foi final de 86 ou se foi logo no iniciozinho de 87. Fiz lá o teste, achei bacana, tal. Ficava um pouco ansioso. Na hora bateu aquela calminha, vai chegar a minha vez, é a minha vez. Tem aquele negócio de fila, a ansiedade aumenta, diminui. Quando está quase chegando a sua vez, você, ai meu Deus. Aí quando está perto da sua vez, você já está calmo. Ai meu Deus, não, tem que ser logo. E essas coisas, quando você vai fazer alguma coisa, uma entrevista, uma prova oral, né, de colégio, que você tem que se preparar. Aí beleza, fiz o teste,
Acho que foi isso, passou meses, acho que foi no início de 87. Passou meses, fiz o teste, cara, beleza, foram várias pessoas, foram meninas, foram meninos, e nossa, deu. E tal, o tempo foi passando e tal, passou semanas, alguns meses, ainda em 87, e eu já tava tipo, nem tava, passou, se me chamar beleza, se me chamar fazer o quê, né? Vou chorar, gritar, arrancar os cabelos da cabeça, né? Aí sofri o tal do acidente do carro, me arrebentei todo. Aí no segundo ou terceiro dia, né, informei o banco. Isso no dia da gravação foi folga, feriado no banco, ou férias. Aí passou um tempo, sofri um acidente, não pude trabalhar, cheio de ponto, estava com torniquete aqui. E do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro dia, me telefonam lá para casa, lá em Niterói. Olha, você foi selecionado para fazer um anúncio, uma propaganda, as crióticas Fluminense e tal. Negócio de ótica, que era até engraçado o anúncio. E eu assim, cara, pô, tô cheio de ponto igual o Frankenstein, cara. Eu não tenho condições de ir. Aí a pessoa insistindo, pô, vai, sofri acidente, tô na situação tal, tenho ponto aqui no canto, em cima tô com um buraco e tal. Aí as pessoas, olha, a maquiagem é uma magia fantástica. A gente pode fazer isso, você vem se apresentar, vem fazer a propaganda, você foi selecionado, foi escolhido. E eu cheio de medo, achando que fosse chegar lá, não fosse aceitar. E aí eu também fiquei inseguro, insegurança, por isso que eu digo que eu me arrependo. Porque dali eu podia ter tentado me enfiar em alguma coisa, sabe? Conhecer alguém, fazer algo, né? Agora, mesmo se eu tivesse, vamos dizer, tivesse ousado, tentado, tivesse feito várias novelas, minisséries, filmes, alguns programas, mesmo que eu tivesse essa sorte, mesmo que eu tivesse essa sorte, né? Eu conseguisse fazer algum trabalho, eu diria que se eu fosse fazer novela seria de 87, se eu desse essa cagada, ou de repente mesmo por talento mesmo. Eu acho que eu iria até 97, aí de 97 a 2000, e eu também tinha um amigo meu, a gente tocava guitarra, um outro cara que trabalhou com a banda Fevers, teve uma participação pequena, Paulo Berrini, e ele era diretor de arte, cinema, artes cênicas, etc e tal, mas ele estava trabalhando numa agência de publicidade, faziam vários efeitos, e ele tinha trabalhado na Rede Manchete, aí ele tinha saído, se demitiu, uma coisa assim. E eu toquei com um amigo na minha casa, tocamos uma guitarra, né? Ele fez o solo, eu fiz a contraparte, também em 87, aí lá no final de 87. Pô, o cara chamou, pô, vocês podiam fazer, eu poderia tentar colocar você, o Eric, o nome de um amigo meu, Eric, em inglês fala Eric, em alemão fala Eric. Como ele era de descendência alemã, o nome dele era Eric. Eu não ia nem falar nome, né, mas não, já foi. E a gente tocava, a gente era unha e carne, então a gente, às vezes, pô, aniversário, uma pessoa chamou a gente para tocar, a gente foi tocar, outros eu falava para ele, deu aquele medo, não, pô, vamos sair fora disso. Mas é isso aí. A gente vai se virando o que pode, vai buscando outros horizontes, outros trabalhos, né? E ficou aí o meu recado, né? Eu fiz muitas coisas, trabalhei atendendo cabos de fibra ótica para engenheiros ingleses e brasileiros, eu tive várias atividades, mas gostaria muito de fazer isso. Eu tenho outros projetos. Os meus projetos, desde que eu comecei a fazer YouTube, era falar sobre coisas úteis, coisas esclarecedoras. Eu queria me expressar, eu queria passar informações, eu queria ser útil, eu queria também desabafar algumas coisas também. Coisas da cultura nossa que está indo roda abaixo. Mas eu estava pensando em fazer isso gratuitamente, mas como eu vi quando eu fui me inscrever, você pode ser monetizado, né? Monetizado, capitalizar, receber, mas infelizmente 2019 de repente não está sendo, como se diz, eu não sei o que está havendo, mas eu vou continuar fazendo meus vídeos, mas a minha intenção era falar sobre várias culturas, falar sobre antropologia,
Fala sobre antropologia, arqueologia, astronomia, física, física quântica, alquimia, como eu tenho dito nos meus vídeos passados. Eu fiz estudos em ciências místicas, sobre alquimia, não misticismo, o misticismo como a televisão propaga, né? Fantasiosa, né? Mas o misticismo sério, o misticismo ele é igual, misticismo e alquimia eles andam juntos. Junção não religiosa, mais espiritualista, mais é ciência misturado com filosofia, misturado com espiritualidade, mas uma outra forma de passar sobre encarnações, passar sobre matéria, física, metafísica. E como eu tinha dito agora anteriormente, os assuntos que eu também gosto muito de tratar também sobre antropologia, arqueologia, história. História é uma coisa fantástica, que é uma variedade grande, mas o meu sonho mesmo era também, além disso, fazer viagens, ir para locais, mostrar o local, o ambiente, como é que é, o momento alegre, e de repente vendo algumas coisas em relação à história, a informação da onde originou certas ideias, certas culturas, onde elas floresceram fora do Brasil. No Brasil era o que eu gostaria de fazer, seria um projeto fantástico. Mas aqui eu me despeço, né? Eu já falei demais, e já está escurecendo, eu não estou mais editando, não estou mais trabalhando com iluminação, é muito cansativo também. Mas aí, galera, tchau, tchau, até a próxima. Bom, isso aqui é uma inserção. Eu tô recortando, vou colocar esse pedaço aqui no meio do caminho. Mas por que eu estou dizendo? Porque eu estava fazendo associação de você come caquê, é uma delícia. Aí você vai na geladeira pegar o caquê, você vê um troço vermelho, uma fruta vermelha, pega, vai morder, não é caquê, é tomate. Por exemplo, era quando eu estava me referindo a ouvir o disco do Black Sabbath, como eu era muito ignorante quando jovem, aos 17 para 18, 16, por aí. Eu achava que o Black Sabbath era com Dio, né? Então não conhecia, eu estava começando a conhecer, a dar o nome aos bois e às vacas. Então, quando usei essa analogia do tomate para o caquê, porque os dois são vermelhos, mas você hoje em dia você vê, né? Pô, cara idiota, né? Não, mas isso era criança, era nenenzinho. E olha, uma outra lembrança também, lá do fundo do baú, são coisas que eu aprendi até no rosacrucianismo, que existem coisas marcantes, mesmo que você tenha uma idade que não tenha como lembrar, lógico, que não tenha como lembrar, às vezes tem acontecimentos que são marcantes, em que fica ali enraizado. Você lembra, né? Quer dizer, como eu era criança, entre 3, 4 para 5 anos, a minha mãe me dava muito, antes dos 5 até, antes dos 4, impressionante, só para você ver. Minha mãe dava assim o caqui, né? Dos 3 para os 4 anos. Aí me lembro que era muito pequeno, a geladeira imensa, né? Você miudinho andando, Eu cheguei na geladeira, fui abrir e vi aquela coisa vermelha, para mim era caqui. E fui dar uma dentada naquilo, né? Minha mãe não estava olhando, né? Não estava olhando. Só podia comer aquele, não podia comer o outro. E aí ficou meio escondido, deu uma mordida, deu aquele choque, né? Porque você vem na sua boca o sabor caqui, aquele doce. E de repente vem um troço assim, que não é doce igual o caqui, que é o tomate, foi uma decepção. Outra lembrança também era... Essa é incrível, vocês não vão acreditar, vão achar que é história de pescador. A minha mãe, uma vez, né, tipo assim, botando café da manhã, eu era muito miudinho. Ela me deu, tipo assim, uma colher de açúcar. Eu tava olhando, né, ficava tateando as coisas, me deu. Então eu vi açúcar, ela pegou, abre a boca. Eu, bebezinho ainda. Aí me lembro quando me deixaram na praia, tipo, acho que foi a primeira vez que eu fui à praia, muito pequeno, muito miúdo. Me botaram sentado em cima da areia. Eu lembrei do açúcar. Olha só que eu não sabia nem que açúcar tinha nome de açúcar. Eu sei que aqui trouxe açúcar, né? Hoje a gente já tem as definições, né? E aí, botaram sentado em cima da areia, fui eu com mãozão na areia, na boca.
A mesma coisa. Falei, que isso, cara? Pô, isso é igual aquilo, mas aquilo não é isso. O que é o Wilson? Né? Tá sendo encaixado nesse vídeo aqui. Tá sendo encaixado nesse vídeo aqui porque eu perdi a linha de raciocínio. Eu não tô mais editando, é uma trabalheira do cacete. Eu não sei como é que vai dar os meus vídeos no YouTube. Mas é isso aí.